Faz sentido comparar o que Israel vem realizando dentro da faixa de Gaza com o Holocausto que a população judaica israelense sofreu? Bom, na opinião do nosso presidente, o presidente do Brasil, o Lula, faz sentido. E aqui nesse conteúdo você vai entender toda essa polêmica e eu vou te entregar esse conteúdo buscando uma linha do tempo até o exato momento no dia de hoje, para você, de fato, verificar se faz ou não sentido essa comparação. Seja bem-vindo ao João Brasil. Vamos aos fatos. Gente, eu vou com muita tranquilidade e já falo para você que vai ser um conteúdo denso. Então, se você quer superfície, se você só quer saber de fato o que está acontecendo rapidinho para começar a emitir alguma opinião acerca disso, saiba que esse conteúdo não é para você, tá? Vou ser muito honesto aqui, porque esse vai ser um conteúdo denso. Eu estou desde ontem absorvendo o máximo de informações que estão aí circulando para conseguir narrar os fatos e aí sim, fornecer um conteúdo de qualidade para você formar a sua opinião. Então vamos com tranquilidade, de forma racional, entender o que está acontecendo, tá bom? Primeiro ponto, tá? O Brasil, na figura do seu representante, o presidente Lula, ele esteve presente no continente africano para um grande encontro com nações africanas. Esse é o ponto. Então, olha o contexto. Lula estava no continente africano. Lembrando que a África é um grande continente que tem 54 países. E um país em especial, que é a Etiópia, o Lula estava lá nessa grande conferência, nesse grande encontro de nações africanas, e ele foi questionado sobre a questão da faixa de Gaza, do Hamas e de Israel. Vou abrir agora um parênteses para você, tá? A gente precisa entender que nos últimos meses o governo Lula vem sistematicamente proferindo críticas pesadíssimas ao governo de Israel. A figura em especial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. São críticas duríssimas a respeito de uma resposta completamente desproporcional ao que o Hamas fez no território de Israel. Então, cabe lembrar aqui que lá em outubro, o Hamas ele fez um ataque ao território de Israel, sequestrou pessoas e tudo mais. Israel, desde então, preparou uma grande resposta ao território da faixa de Gaza, território esse que tem o Hamas como uma liderança política. Até aí tranquilo, né? Essa resposta do Benjamin Netanyahu é acabar com o Hamas. Fato. Ele só vai parar quando o Hamas for exterminado. A que custo, Rodrigo? Custe o que custar. Então, Israel começa a sua ofensiva dentro do território da faixa de Gaza. Ponto. De lá para cá, o governo brasileiro vem assumindo a postura de criticar, logicamente, Israel, mas ele também já fez a sua crítica e condenou o ataque terrorista do Hamas. Isso precisa ficar claro, tá? O governo condenou o ataque terrorista do Hamas e condena também essa medida desproporcional de resposta ao território na faixa de Gaza, principalmente sinalizando que muitos civis inocentes estão morrendo nessa medida de contra-atacar, nessa medida de resposta do governo israelense. Bom, fechei meu parênteses. A partir daí, o que nós temos, Rodrigo? Nós temos uma provocação com uma pergunta para o presidente Lula e ele dá suas respostas, tá? O que é fato aqui para a gente? Foi uma resposta, gente, completamente improvisada. O Lula é um cara que gosta de um discurso forte, ele gosta de aplausos, ele gosta que a galera levanta ali, né, bata palma, faz bem pro ego dele. Politicamente, ele tem essa conduta com outros políticos do executivo também, tá? Ele é um grande orador, diga-se de passagem, na minha análise, e ele consegue, com o seu discurso, envolver o público e, de fato, falar algo que a galera
vai bater palma. Pois bem, quando provocado, ele começou a falar algo a partir de um improviso. Só que para tudo, o que a gente precisa entender? Ele é o presidente do Brasil. Quando ele fala algo da cabeça dele, improvisa, ele está posicionando o nosso país. Ele posiciona o nosso país de uma maneira internacional. A gente não pode esquecer disso. Não é o Lula falando, é o posicionamento do Brasil. É o governo brasileiro falando. Então presta muita atenção nesse ponto, porque esse é o ponto de preocupação para a gente. Não é a opinião do Lula, é a opinião política do Brasil. Legal? É um discurso de posicionamento do Brasil, não somente do presidente Lula. Entre os amigos, ok, ali no gabinete, trocando a ideia. Agora, quando tem câmera ligada, é um posicionamento do país a partir do presidente. Ponto. Rodrigo, o que ele falou, cara? Polêmica é essa aí? O que está acontecendo, Rodrigo? Ajuda nós? Gente, ajuda. Vamos lá. Nesse encontro na Etiópia, ele falou assim, ó, é importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Agora vem a polêmica, tá? O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Isso aconteceu domingo, dia 18 de fevereiro. Vou pegar só o final, tá? O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A partir daí, a gente entende o seguinte: o presidente Lula, ou o Brasil, está se posicionando de qual forma? Falando que o que Israel está realizando na faixa de Gaza tem o mesmo peso, tem a mesma medida, tem o mesmo valor histórico. É a mesmíssima coisa que o povo judeu sofreu com o Estado nazista de Hitler. O nome disso é Holocausto. Ou seja, concluindo para você, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza hoje tem o mesmo peso, essa daí é a Milka Latinda, tem o mesmo peso que Hitler fez com o povo judeu. Você está colocando na mesma prateleira o Holocausto e o que Israel está fazendo com o povo na faixa de Gaza. Gente, mesma prateleira, tá? Agora vamos com calma. Por quê, Rodrigo? Faz sentido, Rodrigo? Gente, olha para mim. Não faz sentido algum. É um grande erro diplomático, um grande erro do presidente Lula e é um grande erro seu também colocar essas duas situações com o mesmo peso. Comparar o Holocausto sofrido pelo povo judeu com o que Israel vem realizando dentro do território da faixa de Gaza não faz sentido, não tem o mesmo peso, não tem a mesma medida, não tem o mesmo valor histórico. Aliás, não dá nem para contabilizar qualquer tipo de critério, mas em termos quantitativos, o Holocausto dizimou cerca de 6 milhões de judeus. Hoje, nesse exato momento, esse conflito dentro da faixa de Gaza dizimou 30 mil pessoas, cerca de 30 mil pessoas, tá? Rodrigo, não dá para comparar? Não dá para comparar, gente. O Holocausto é um dos piores momentos que já existiram dentro da história da humanidade.
foi simplesmente o extermínio de uma população, um extermínio sistemático, produzido, estruturado, em campo de concentração, em fuzilamento, em diversas perspectivas para aniquilar uma etnia determinada, que é o povo judeu, de 1933 até 1945. Foi um processo totalmente sistemático, que você pode pensar campo de concentração, só que é muito além disso. Esse é um ponto, gente. Temos que criticar a ofensiva de Israel, que é totalmente desproporcional na faixa de Gaza. Temos é muito válido esse campo de debate. O que não é válido, Rodrigo? O que não é válido é você voltar na história para tentar comparar as coisas. Não tem como organizar, pensar em mecanismos para estabelecer qualquer tipo de grau comparativo. Outro detalhe, quando você resgata a questão do Holocausto para fazer um comparativo, você está mexendo em uma das maiores, talvez, a maior dor na história de um povo judeu. Isso traz, gente, uma conotação extremamente prejudicial e negativa na história. Veja bem, o que Israel está realizando na faixa de Gaza é completamente desproporcional. O governo de Benjamin Netanyahu ele precisa responder por isso. Essa medida desproporcional, com pano de fundo, uma conversinha de que precisa acabar com o Hamas, gente, não vai acabar com o Hamas. Não vai conseguir acabar com o Hamas. Mas Israel vai conseguir acabar com o povo da Palestina. E é isso que Israel vem fazendo, sim, senhor. Ei, cerca de 70% da população que está chegando ao óbito é de mulheres, jovens e crianças. Israel está simplesmente aniquilando a população palestina na faixa de Gaza? Sim. Fato, gente. Com o discurso de que vai acabar com Hamas, não vai acabar com Hamas, mas vai acabar com o povo da Palestina, caso assim continue, e Netanyahu precisa sim responder por isso. Joe Biden faz suas críticas, mas não toma nenhuma atitude. Macron na França faz crítica, não toma nenhuma atitude. O governo brasileiro vem fazendo críticas importantes, só que fazer a comparação, colocar na mesma prateleira, não dá. Um outro debate é se há um genocídio ou não. Vamos falar do termo genocídio, e agora eu estou falando da faixa de Gaza, tá? O termo genocídio, ele não existia até 1944. Em 1944, ele foi criado como um conceito específico, que é designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Há um debate se é de fato um genocídio ou não, e esse debate sim precisa acontecer. Rodrigo, você acha que está acontecendo um genocídio? Nitidamente, quando você começa a analisar esse conceito que eu te entreguei e olha para o que Israel vem realizando dentro do território da faixa de Gaza, nitidamente a gente consegue enquadrar como um genocídio. Uma limpeza étnica vem acontecendo dentro do território da faixa de Gaza, com o discurso que vai acabar com Hamas. Não vai acabar com Hamas, repito, vai acabar com a população da Palestina. Fato. Rodrigo, consequências disso tudo. Se você está comigo nesse vídeo, olha só, respira. Já estamos em 15 minutos de conteúdo com densidade, tá? Deixa eu tomar até um gole na água aqui. Seguindo. Rodrigo, o que foi? Agora o Brasil tomou um lado, né? Concordo com você. O presidente Lula e o Brasil, a partir do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, começou a organizar a nossa política externa como um Brasil pacificador, como um Brasil, um país neutro, como o Brasil, um país que vai sentar à mesa para debater e propor soluções. Foi assim que o Brasil tentou fazer na questão da guerra na Ucrânia, sentando à mesa,
ouvindo os dois lados, tendeu para o lado pró-Rússia um pouco mais? Sim, mas também ouviu um pouquinho do Zelensky. O Brasil, dentro dessa atmosfera da faixa de Gaza, estava criticando Israel, mas criticava muito também o Hamas. Só que agora, gente, quando você dá um tipo de manifestação pública desse nível, basicamente você se posiciona, querendo ou não, a favor da causa da Palestina. E aí o Brasil termina saindo desse posicionamento que buscava como ser um pacifista, como ser um país que vai sentar à mesa para debater, para negociar, para procurar uma solução. O Brasil, internacionalmente, a partir desse posicionamento que aconteceu domingo, o Brasil agora deixa claro que tende a ir para um lado. E esse lado é a questão da Gaza, a questão que envolve o Hamas, a questão que envolve a Palestina. Querendo ou não, esse é o posicionamento que o Brasil joga para o mundão. Tá? O Brasil sai dessa posição de neutralidade e arruma uma grande rusga com Israel. Se isso foi premeditado, não sei. O que me pareceu foi mais um discurso no calor da emoção, querendo aplausos e falando, inflamando e por aí vai, tá? Isso que me pareceu, e eu vi o vídeo do presidente Lula falando, e revi esse vídeo. E pareceu que essa arte do improviso, e que por um momento talvez desconhecer todo o peso histórico, emocional que tem o Holocausto, e fazer esse nível de comparação, foi de um amadorismo absurdo, gigante, causando um grande problema interno para o próprio governo, tá? O Itamaraty agora precisa sair dessa sinuca de bico. Reação de Israel. O primeiro-ministro de Israel, no mesmo dia, Benjamin Netanyahu, ele foi para cima, né? Ele falou, ó, abre aspas, tá? Comparar Israel ao Holocausto nazista e Hitler é cruzar uma linha vermelha. Trata-se de uma reação à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele continua. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. São sobre banalizar o Holocausto e tentar ferir o povo judeu e o direito israelense de se defender. Benjamin Netanyahu afirmou isso pelo antigo Twitter, que agora se chama X. O embaixador brasileiro, lá em Israel, ele foi convocado não para um esclarecimento, mas para tomar aqui entre a gente um esporro, uma lavada, tá? Foi isso que aconteceu. No dia de hoje, essa reunião aconteceu. E depois dessa reunião, olha o que apareceu para a gente de declaração, tá? E quem falou isso, gente, foi... Cadê? Aqui, ó. Israel Katz, o embaixador do Brasil em Tel Aviv, tá? Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Disse Israel Katz, tá? Israel Katz. Katz, tá? Ele falou isso daqui, ó. Não esqueceremos e não perdoaremos. É um grave ataque antissemita. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informe ao presidente Lula que ele é uma persona non grata em Israel até que ele se retrate. O Israel Katz falou isso ao nosso embaixador do Brasil em Tel Aviv, o Frederico Mayer, tá? Em reunião que aconteceu no dia de hoje. Ou seja, presidente Lula em Israel, ele é uma persona non grata. O que significa isso, Rodrigo? Gente, em termos jurídicos, você não é bem-vindo aqui. Não venha, não entre no meu país, você não é bem-vindo aqui. Posso mudar isso se você pedir desculpas públicas, se retratar. Aí a gente pode mudar isso, tá? Resposta hoje do governo brasileiro. O Celso Amorim, assessor especial de assunto internacional. Celso Amorim já se reuniu com o presidente Lula e já falou, ó, Lula não vai pedir desculpas. Posicionamento do Brasil, não irei pedir desculpas. Celso Amorim falando,
sempre tratamos de maneira muito respeitosa e defendemos a solução de 2 estados. Mas não tem nada do que se desculpar. Israel é que se coloca numa condição de crescente isolamento. Ou seja, gente, Lula não vai se desculpar. Essa rusga com o Estado de Israel vai se manter. E ele também já deixou claro que não vai tentar nenhuma forma de amenizar e recuar naquilo que foi dito. Isso já foi acordado com o Celso Amorim, tá? O presidente Lula, ele ainda, o seguinte, convocou o embaixador brasileiro em Israel para retornar ao Brasil, para entender como foi essa reunião em Israel. O que foi dito, o que ficou acertado, o que o primeiro-ministro, o que o embaixador de Israel falou para você. Volta para cá para a gente ter essa conversa olho no olho. Não acho que também agora um pedido de desculpa do Lula vai resolver alguma coisa, tá? A M tá feita. O que todo mundo espera é a resposta do Itamaraty. O Itamaraty está dando uma segurada, pensando um pouco, deixando a poeira baixar. Já começa a surgir ali pessoas próximas ao Lula falando que foi uma crítica ao Benjamin Netanyahu, não ao povo judeu, tentando dar uma desvencilhada, uma melhorada nessa fala. Mas, de fato, gente, é isso que está acontecendo nesse exato momento e de ontem para hoje só se fala nisso. É o assunto que está em alta. Eu trouxe aqui para você fatos históricos, uma linha de raciocínio para você compreender o que está acontecendo nesse exato momento. Fique esperto, continua colado aqui no Geo Brasil. Eu vou trazer cada vez mais informações para você. Você que acompanha a gente na plataforma Spotify, deixa aí 5 estrelas. E você que acompanha a gente aqui no Geo Brasil, deixa aí o seu comentário. Ele é importante demais para a gente. Vamos interagir de maneira respeitosa sempre, sem discurso inflamado, usando sempre a racionalidade e sabendo, gente, que não dá para comparar e colocar algumas coisas nas mesmas prateleiras, tá? Benjamin Netanyahu faz uma medida de resposta totalmente desproporcional. Ah, mas foi o Hamas que atacou primeiro. Legal, e você vai dar essa resposta vitimando quantas mil pessoas? Até quando vem esse discurso de que ele atacou primeiro, de que eu não vou parar? Até quando? Nós estamos falando do sul da faixa de Gaza, uma região conhecida como Rafah. Tem cerca de 1,4 milhão de habitantes. E aí? Um ataque terrestre vai dizimar cada vez mais pessoas. Estamos falando de vítimas que estão sendo enterradas em covas rasas, tá? Sem dignidade, sem identificação. Qual o valor que a vida de um palestino, de um árabe tem? Ah, mas é para acabar com o Hamas. Até quando esse discurso vai acontecer e ninguém vai se posicionar, ninguém vai paralisar, ninguém vai fazer nada com Israel? Eu entendo a dor dos dois povos, tá? A gente precisa de diálogo. A gente precisa de um cessar-fogo. A gente precisa encontrar um caminho para a paz. Não vem me falar que é o efeito colateral da guerra. A guerra assim mesmo vai morrer, mas até quando Israel vai dizimar esse povo da Palestina? Até quando? Essa é a questão. Até quando? Quando acabar com o Hamas? Na boa, gente. O Hamas não vai acabar assim. Ele não vai acabar assim. E até quando Israel vai seguir com esse plano de acabar com o Hamas, aniquilando a população da Palestina que vive em Gaza? Fica a reflexão para você. Fico por aqui. Amanhã eu volto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!